profissionais de saúde são uma maravilha a tratar a doença. Em Portugal, nos outros países não sei como é que é, mas em Portugal, nós médicos, devido que haja para ir melhor a tratar doenças. Sim, nós costumamos dizer que nós não temos um Sistema Nacional de Saúde, temos um Sistema Nacional de Doença. Não é? Porque nós tratamos bem, doenças. E dizem muito bem, o Rui Rio diz que deve haver um Ministério da Doença, porque, aliás, uma Secretaria de Estado da Saúde, porque há o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, porque de facto trata-se da doença, não se faz nada para ensinar a pessoa a não ficar doente. Aliás, quando se diz tratar da saúde de alguém, é noutro sentido, não é? Exato. É chegar ao pior, tratar da saúde de alguém, a dar... Porque na realidade é assim, porque não há a cultura de ensinar a pessoa a não ficar doente. Eu faço a minha parte. Eu publiquei o meu 15º livro na semana passada, chamado Eu Escolho Crescer com Saúde. Escolhi para a rapaziada, para a sua filha de 10 anos, antes de olhar para as informáticas e para as programações, era bom que o Tocha Não pudesse olhar para a saúde. olhasse para aquilo, lesse meio dúzia ali, pelo menos o prefácio do Cristiano Ronaldo, que ele faz um prefácio notável, a Filipa Martins, aquela ginasta que foi aos Jogos Olímpicos, também faz um prefácio notável, explicar aos miúdos que é possível crescer com saúde, é possível não ficar doente, é possível não ter que levar com uma bata branca mais tarde na vida, agora tem que fazer o trabalho de casa. O que esse livro ensina, eu escolho crescer com saúde, é exatamente como fintar a doença, tratando a saúde. E lá fala e dá um ênfase grande àquilo que põe as pessoas doentes. Ou seja, essencialmente 2 assuntos que põem as pessoas doentes. Praticamente, não vou dizer 100% das doenças, mas perto disso, que é a inflamação e a resistência à insulina. Quer uma coisa, quer outra, quer uma situação, quer outra, tem por detrás uma substância chamada açúcar, que não pode ser mais inflamatório. Há outros alimentos inflamatórios também. O açúcar é o rei dos alimentos inflamatórios, e depois também provoca de facto a resistência à insulina, não é? Que é outro assunto que está muito mal contado, a história da pré-diabetes e da diabetes, que é aquilo que mais de 50% do país é pré-diabético ou diabético. Não é preciso ir aos Estados Unidos e ver aquela rapaziada a dar nos hambúrgueres e nos hot dogs, aquela coisa toda, para encontrar pré-diabéticos e diabéticos e obesos, cá também, não é? As pessoas não entendem, não percebem a alarvidade que aquilo é. Isso é o quê? Excesso de consumo de açúcar? Tocha, muitas das vezes falta de preparação dos profissionais de saúde, dos médicos, a classe a que eu pertenço, de não ensinar a prever essas situações. Não os ensinar a estar atento aos sinais que o pâncreas dá. O pâncreas é o órgão que produz a insulina, que vai buscar o açúcar ao sangue, como se sabe, e transporta para dentro das células. Há sinais que o pâncreas dá. Se calhar o pai é capaz de saber isto, anda cá há mais tempo. Se calhar já tem pâncreas há mais tempo do que eu. José Serra é capaz de saber mais que o filho, não sei. Mas o pâncreas dá sinais que está cansado, que não aguenta mais, que pelo andar da carruagem deixa cair a toalha e o açúcar que se acumula no sangue e depois que a pessoa se manda lá para os antidiabéticos orais não quer ser diabético. O pâncreas dá esses sinais. E então não é que nós não ligamos nenhuma. Mas que tipo de sinais? Há uma análise chamada HOMA, que está para cima de 1,95. A pessoa sabe que o pâncreas já está aflito. Já está com alguma dificuldade de agarrar no açúcar que vai parar ao sangue, por muita insulina que manda para a corrente sanguínea, já está a ser difícil agarrar no açúcar e transportá-lo para dentro das células. Essa análise, que é para cima de 1,95, revela essa dificuldade. Quer dizer, faça uma experiência, pergunte a 10 médicos e veja quantos é que falam dessa análise. Nunca ouvi falar dessa análise. Como? Eu nunca ouvi falar disso. E eu estou à vontade para dizer que sou médico e não me licenciei a ouvir falar da análise. Eu sou licenciado há 52 anos, desde 72, e não foi há 52 anos que eu ouvi falar desta análise. Eu ouvi falar bem mais recentemente. O que é que envolve essa análise? É uma análise... Mas eu sei, eu tenho que estar em jejum, como é óbvio, não é? 8 horas de jejum, é evidente. Pensa que está diabético quando não está. Nós somos diabéticos 3 vezes por dia, só almoçamos pequeno almoço, almoço e jantar, e somos diabéticos a seguir à refeição. Bem, mas é uma análise que se faz com 8 horas de jejum e que está para cima do ponto 95, já diz, o pâncreas já diz, calma aí, poupem-me que eu não aguento. Não aguento. E pelo andar da carruagem não consigo transportar o açúcar para dentro da célula, ele bate na parede, volta para trás e acumula-se. O que é que nós médicos fazemos? Qual é a análise que pedimos? Glicémia, saber a quantidade de açúcar no sangue. Mas é já a consequência.
A ideia é prevenir o excesso de açúcar no sangue. Não é agarrar com o antidiabético oral, pôr o açúcar debaixo do tapete e fazer análise todos contentes porque temos aquela história para baixo de 100 ou 110, a coisa que vale. É muito disparado completo. Okay. Nós... Deixa-me ver se eu percebi então. Tu falaste em duas coisas, uma inflamação e outra insulina, não é? E a resistência à insulina. Resistência à insulina. Todas as doenças têm tudo isso advém do açúcar. Tu estás a dizer que o nosso problema é o açúcar? Se eu fosse francês, diria voilà. Como não sou francês e sou português, diria em grande parte. Conheces a Ayurveda? Caramba, medicina ayurvédica, indiana. Eu utilizo... Eles falam exatamente a mesma coisa, que é o açúcar. É o grande vilão. Olha, a ministra da Saúde holandesa, eu vinha a contar isso à vossa Carolina, que teve a amabilidade de me ir lá buscar abaixo. A ministra da Saúde holandesa decretou o açúcar a droga mais perigosa que existe. Sei que não é por acaso que cada vez estou a falar mais da Holanda. Ela tem carradas de razão. É a droga mais perigosa que existe. Porquê? Porque nós somos uns totós, nós pais, e não percebemos, cada vez estamos a dar um bombom, ou um repousado, um chupa-chupa, um filho nosso, por terem portado bem às avivas do nosso país presente, por se terem portado bem, estamos a dar um presente envenenado. Estamos a liquidá-los, estamos a torná-los obesos, diabéticos, para não falar em cancerosos, em pessoas com doenças por aí fora, autoimunes, E a criar um vício que é, se tu estiver bem, come açúcar. Se portares bem, come açúcar. Os centros que recompensam no cérebro o açúcar são os mesmos que recompensam a morfina. E a heroína, que é a 2-acetilmorfina, houve uma altura que tentava tratar toxicodependentes. Tive 2 clínicas onde trabalhei, uma em Sintra, outra no Porto, Fanzer. Na altura a droga rainha era a heroína, hoje já não é, mas na altura a heroína. Hoje é qual? As drogas de síntese. Okay. Sintéticas. A mais perigosa de todas continua a não ter esse rótulo, esse registro, que é os derivados da cannabis. As pessoas não percebem porque é a mais perigosa de todas, porque passa por droga leve e não se percebe que o THC, o princípio ativo tetrahidrocannabinol, hoje vai aos 20-30%, quando no meu tempo, na altura do Make Love Not War, dos anos 60, era 2-3%. Portanto, aquilo que antes punha as pessoas com associações de ideias mais brilhantes, era um estimulante intelectual notável, a pessoa ficava com mais palheta e convencia melhor as pessoas. Hoje põe as pessoas nos gabinetes dos médicos, dos psiquiatras, dos neurologistas, com psicopatias, com psicoses irreversíveis. Por muito craque que seja o médico, não consegue ler. Eu estava aqui 2 horas a falar nisso. Foram 17 mil pessoas que me procuraram para tratar dos seus problemas de dependência às drogas. A gente precisava era de 2. Um era para fazer o índice, depois para debater as teses do índice, só falar sobre toxicodependência e sobre drogas. Mas é disso que estamos a falar, mas vá, voltamos ao açúcar. Mas o açúcar é a droga mais perigosa que existe. É a droga mais perigosa que existe. Mas estavas a falar da Ayurveda. A Ayurveda. Eu utilizo muito na minha prática clínica plantas chamadas adaptogéneas. Tem todos, eu gosto de dizer quais é que são. Que são 3: ashwagandha, rhodiola e relora. O que é as plantas adaptogéneas da medicina ayurvédica fazem? Modulam os níveis de cortisol. O cortisol é aquela hormona que as adrenais produzem, a hormona do stress chamada, não é? Se a pessoa tem níveis de cortisol mais elevados, tem vidas tipos de SR e TOSH e coisas assim, muito sempre a dar-lhe, tem níveis de cortisol mais elevados. Então essas pessoas têm... Há uma série de problemas que o stress, que o cortisol, quando está em níveis mais do que a conta, provoca. O cortisol é fundamental, sem cortisol ninguém estava vivo, mas o cortisol a mais é uma desgraça a vários títulos. O que é que fazem essas plantas adaptogéneas, como o ashwagandha da medicina ayurvédica? Modula os níveis. Está baixo, levanta, que é uma raridade, quando está alto, baixa, que é o que acontece mais vezes. Quer dizer, a pessoa está estressada, qualquer coisa, toma 500 miligramas de manhã, outros à tarde, outros à noite, parece um alentejano, à espera, debaixo do chaparro, à espera que o sol se ponha, tranquilinho. Mas isso é um extrato da planta? Vende-se em cápsulas. A pessoa vai um celeiro da vida, tem lá as ashwagandha. Isso são as tais medicinas ayurvédicas, não é? Claro, a medicina ayurvédica. É uma planta, medicina ayurvédica, que tem estas características notáveis de baixar o cortisol, que se chama adaptogéneo. Adaptogéneo porque está baixo, levanta-se, está alto, baixa, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas lá está, é uma planta. Nós médicos estamos muito pouco preparados para falar de plantas. A fitoterapia, para não falar da nutriterapia,
Se me dão essa oportunidade, eu tenho todo o gosto em falar. José Serra levantou a mão, portanto está-te a dizer, fala disso. Está a dizer, força. José Serra, a mim me dá imenso prazer que o teu pai, que é mais da minha idade, também estou muito curto em falar contigo, mas mais novo que eu. Não, exato, que é para eu aprender, não é? Não, e por acaso isto acho que pode ser novidade. Okay. Pode ser muita coisa, mas isto poderá evidentemente não saber. Olá, Bitalcas, daqui a vossa aí do Tocha. Vou interromper aqui uns segundos para vos dizer que em breve teremos pela primeira vez lives, com muitas surpresas, convidados especiais e temas atuais. Esta situação de nós estarmos muito debaixo do chapéu de chuva do paradigma uma maleta, um comprimido, a medicina praticamente toda está debaixo do chapéu de chuva, uma maleta, um comprimido, nós mesmos esperamos que a pessoa nos apareça no consultório doente para a gente o tratar. Já não percebe que já é mais difícil porque já está doente, o ideal era evitar que ele ficasse doente. Mas é chamada prevenção, não é? Com certeza, evitar que a pessoa fique doente, investir na saúde em vez na doença. Mas dizia eu, está-me a dar um gozo enorme dizer isto que eu vou dizer agora a seguir. Foi por decreto que esta história aconteceu. Foi por decreto que a fitoterapia... A fitoterapia é tratamentos com plantas. Com plantas. Que a nutriterapia, que a osteopatia, que a quiropraxia, que a medicina tradicional chinesa, todas essas medicinas que se faziam voltadas para a pessoa... Que são chamadas medicinas alternativas hoje. Não. Essa expressão está errada porque o alternativo quer dizer é isto, não é aquilo. Não, antes, agora chama-se alternativas. Agora, pronto. Quando fala que qualquer coisa que se faça sem ser a convencional, que alternativa é errado. Porque o que as integrativas, a medicina integrativa quer fazer é, olhem também para nós, liguem àquilo que a gente diz também, não é para deixar de fazer a medicina convencional, que salva vidas, caramba, havia de ser giro. Se não existisse a medicina convencional, se não visse os antibióticos, se não houvesse uma série de outras coisas. Mas por acaso a convencional devia ser a outra. Ora, era aquilo que eu vou dizer, mas é isso que eu vou dizer. Antes de 1910, era um ensino que era feito, que era dado. Principalmente nos Estados Unidos, em termos de medicina, sempre foi mais ou menos o farol do mundo. Antes de 1910, era essa medicina que era feita. Daí haver uma noção holística da pessoa. A pessoa era encarada como um todo. Exatamente. Olhava-se para a saúde nas suas 4 vertentes, só que os 4 vertentes, do meu ponto de vista, daquela gente também, é que a pessoa se poderia considerar saudável. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde social. Só com este mosaico é que a pessoa era considerada saudável. O Sr. Rockefeller aparece com a sua Carnegie Foundation a querer se safar, a querer organizar lá os produtos do petróleo, a querer lucrar com o raio do petróleo, e por decreto, com um dos seus colaboradores, Simon e Abraham Flexner, redigiram o famoso Flexner Report, que instituiu um modelo biomédico da medicina que ainda hoje, 115 anos depois, nos assiste. Aquilo foi em 2010, temos em 2025, em 1910, temos em 2025, 15 anos depois, isto é que é extraordinário, 15 anos depois, nunca houve curiosidade em estudar, em discutir, em refletir, se faz algum sentido. Mas o que é que ele disse exatamente? Que o comprimido, que é o modelo biomédico, diz que a medicina deve centrar essencialmente no agente que nos invade, que nos causa a doença, e não tanto para o hospedeiro. E é extraordinário isto, porque é que a importância deste podcast e outros assim do género é realmente notável, porque não é para o Expresso ou para o Público ou para o Diário Notícias que eu vou dizer estas coisas. Pois, não há muitos malta. Já agora, se conhecem malta que subscreve esses podcasts, não esqueçam de mandar o Bitalk, que é para eles ouvirem também aqui umas coisinhas diferentes. Ainda leva com o processo de ordem dos médicos. Graças a Deus tenho um grande advogado, Zé. Limpou-os todos, tem tudo arquivado. Tive vários, mas está tudo arquivadinho. A minha folhinha de serviço está branquinha, alva, como teve desde 1972, que é o meu ano de formatura. Há 52 anos, está tudo branquinho. Tem um bom advogado, me livrou de vários problemas, tipo. Várias investidas que fizeram sem sucesso. Mas eu não quis interromper o teu raciocínio. Portanto, mas o interessante é o quê? Tocha, isto é importante dizer isto. O que é que aconteceu para complementar, para nós mudarmos de assunto, se estiverem de acordo? Em 1895 morre o Pasteur. Pasteur, que foi que inventou o homem da teoria do gene, o homem que fez uma vida inteira a querer provar que a medicina se ia voltar para o gene, daí ele ser o pai da teoria do gene. Ok. Teve arquirrivais, uns mais importantes que outros. Os principais arquirrivais da tese de Louis Pasteur, que dizia que a medicina devia voltar primeiro para o hospedeiro, só depois para outras coisas, era chamado Claude Bernard e Antoine Béchamp, rapaziada toda francesa. O Pasteur ganhou o braço de ferro. E pronto, a vida inteira mostrar. Só que eles não sabem que na mesinha de cabeceira
do Sr. Pasteur, na véspera de morrer, ou na véspera, aparece uma notazinha a dizer: o micróbio não é nada, o terreno é tudo. Ou seja, o homem, quando estava prestes a prestar contas com quem quer que fosse, escreve, contradiz toda uma vida de investigação, tentando mostrar exatamente o contrário. Ele confessa que o micróbio não é nada, o terreno é tudo. Epá, agora imagina bem, os arquirrivais dele, nem queriam acreditar, quer dizer, não digo que tivesse ido a Fátima a pé, que a Fátima ainda não existia naquela altura, mas assim, uma coisa assim parecida. Nem queriam acreditar. E deu brado, a conferência atrás umas das 11 de água 4, 15 anos depois, 1895, 15 anos depois, de 1910, o Sr. Rockefeller, dos Estados Unidos, Que era um grande médico do petróleo. para se safar com o petróleo, conseguiu aquilo que 115 anos depois ninguém questionou, que é tal paradigma, uma maleta, um comprimido. O remédio é que é o médico tem que receitar o remédio para tratar as pessoas que E o por isso procuram. nós hoje vamos a um hospital ou vamos a uma farmácia e a pergunta é: o que é que tem? Dá-me a cabeça, toma isto.